O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam, para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, depois de passarmos pelo tempo da Quaresma, pelo tempo da Páscoa, as solenidades que celebramos no último domingo, nos últimos domingos, Pentecostes, a solenidade da Santíssima Trindade, agora a Igreja retoma a caminhada do tempo comum aos domingos. Então, a partir de agora, até o mês de novembro, todos os domingos são chamados de domingos do tempo comum. Os domingos do tempo comum são a caminhada ordinária da nossa vida cristã. É o dia a dia. Passadas as festas pascais, o tempo da Quaresma, que é um tempo de maior austeridade e sacrifício, nós retomamos a nossa vida corrida, a nossa vida diária. E ao longo deste ano, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos. Então, a partir de agora até novembro, nós faremos a leitura deste Evangelho que nos apresenta neste ano litúrgico um pouco daquilo que é o conhecimento da pessoa de Cristo. Ao longo do seu Evangelho, Marcos quer nos mostrar e responder uma pergunta: quem é Jesus? E todo o itinerário do seu Evangelho tem como perspectiva responder quem é Jesus. E nós, como discípulos de Cristo,
juntamente com São João Marcos, o evangelista Marcos, queremos aprender a conhecer a face de Cristo, o rosto de Cristo, conhecer Jesus na intimidade do seu coração. Esse domingo nós fizemos a leitura do final do capítulo 2 e início do capítulo 3 do Evangelho de Marcos, onde Jesus está aqui numa controvérsia com os fariseus a respeito do descanso sabático. Primeiro porque, quando Deus criou todas as coisas, lá no princípio da criação, o livro do Gênesis recorda-nos que no 7º dia, Deus descansou da obra criada. Isto, mais tarde, no livro do Êxodo, foi transmitido como uma lei, a necessidade da guarda do sábado. Tanto que quando Moisés recebe de Deus, no alto da montanha, as tábuas dos 10 mandamentos, conforme está em Êxodo capítulo 20, Moisés recebe na terceira lei este preceito: guarda e santifica o sábado. A primeira leitura de hoje é o livro do Deuteronômio, que está dentro dos livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. O Pentateuco é a Torá, é a lei. Todo bom judeu obedece à lei, à Torá, os 5 livros, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. E a leitura de hoje começou justamente dizendo isto. Versículo 12: guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Então, a guarda do sábado, o preceito, a lei estabelecida por Deus, é que o sábado fosse o dia da santificação. Só que nós não somos guardiões do sábado. Por quê? Porque a lei antiga foi ultrapassada pela nova lei. Isto é, quando Cristo vem, Ele é, por excelência, a lei. Ele é a verdade. Aquela lei que havia sido estabelecida no Antigo Testamento é ultrapassada por Cristo, porque Ele mesmo diz no capítulo 5 do Evangelho de Mateus que Ele não veio para abolir a lei, mas veio levar a lei à perfeição. Portanto, agora, nós como cristãos não guardamos mais o sábado, mas sim o domingo, porque o domingo é o dia dedicado ao Senhor. E isso nós encontramos desde o momento da ressurreição de Jesus, quando todos os textos que falam a respeito da ressurreição nos dizem que no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas por meio dos judeus, os discípulos se encontravam. Depois, quando nós vamos nos Atos dos Apóstolos, também nós vamos encontrar que as primeiras comunidades cristãs se encontravam para celebrar a fração do pão, a Fratio Panis, que é a Santa Missa, e se reuniam no domingo. Então, aquilo que estava estabelecido agora se torna novo a partir de Cristo com o domingo. Então nós não somos mais do sábado, mas nós somos do domingo. Agora Cristo faz o quê? Jesus quer mostrar que a lei antiga, a guarda do sábado, não estava cumprindo a finalidade daquela lei que Deus deu. Qual é a finalidade da lei? A finalidade da lei era fazer com que o homem encontrasse um tempo de descanso para prestar culto a Deus. Esta é a finalidade da lei, a reserva de um tempo para dar a Deus o verdadeiro culto, para prestar a Deus o culto que Deus merece. Só que isso estava sendo esquecido. Havia muitas, muitas colchas de retalho da lei, como é mais ou menos no Brasil, né? Você tem uma lei, só que a lei vai sofrendo mudanças,
de tal modo que ela vai se tornando uma coxa de retalho. Você não sabe mais onde está a lei. Isso estava acontecendo com a tradição também judaica. Porque Deus havia dado 10 mandamentos, mas desses 10 mandamentos já tinham se desdobrado em 613 preceitos. De tal modo que aquilo que era para ser o sábado, a santificação, se tornou um peso para as pessoas. Porque você não podia fazer nada. Você não podia levar água para o animal, você não podia dar determinada quantidade de passos a mais daquilo que estava estabelecido na lei. Então, o homem tinha ficado escravo da lei sabática. E não é para isso que Deus instituiu a lei do sábado, na antiga aliança. Deus havia estabelecido a lei com uma finalidade: que o homem encontrasse um tempo para o descanso, da ordem do trabalho, para encontrar tempo para ter vida espiritual, vida de oração. Exemplo. Imagine que você tem uma agenda cheia de compromissos. E, de repente, a sua agenda, toda cheia de compromissos, você resolve olhar na sua agenda, aniversário da tua esposa, e a sua agenda está lotada de compromissos e de afazeres. Você começa a desmarcar os compromissos. Por que você está desmarcando os compromissos? Para que no dia do aniversário da sua esposa você tenha tempo para ela. Aí você desmarca todos os compromissos. Conseguiu desmarcar todos os compromissos. Você ficou com o tempo livre. Encontrou o tempo. Só que daí no dia do aniversário da sua esposa, ao invés de você ficar com ela, você vai para o bar tomar com seus amigos uma cervejinha. O que aconteceu? Você encontrou aquilo que deveria fazer. O princípio da lei era reservar um tempo para ficar com a minha esposa. Quando você encontrou o tempo para aquilo, o que você fez? Você não ficou com ela. Qual que era a finalidade? Era ficar com ela. Você se esqueceu. Assim aconteceu na lei antiga. O tempo era para a santificação de Deus, mas o homem se esqueceu de Deus. Na lei nova, Jesus estabelece a mesma coisa. O domingo, como nós sabemos, a palavra domingo, dominica, vem de dies domini, o dia do Senhor. A palavra domingo significa isso, dia do Senhor. É o dia em que nós tributamos a Deus o culto a Deus, o tempo para santificar a nossa vida, para nos unirmos a Deus. Então, para que existe o domingo? O domingo existe na vida cristã para que a gente tenha tempo para dar a Deus vida de oração. Então nós não podemos, em hipótese alguma, negligenciar o tempo que nós temos que tributar a Deus. Com isso não significa que você precisa passar o domingo o dia inteiro rezando, não é isso que eu estou falando. Mas o coração do seu domingo, o princípio do seu domingo, precisa ser a missa. As outras coisas vêm por acréscimo. Então, o próprio Papa São João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Dies Domini, isto é, Dia do Senhor. Quando São João Paulo II escreveu essa encíclica, a encíclica é um documento papal, na qual o Papa fala a respeito de como nós santificarmos esse domingo, esse dia do Senhor. E São João Paulo II recorda que o coração do domingo é a missa, mas que nós precisamos ter tempo para as outras coisas. Você precisa ter tempo para realizar atividades lúdicas com seus filhos, ir ao parque, fazer as coisas com as outras pessoas que você ama, mas sem deixar aquilo que é o coração do domingo. Então, se você faz todas as coisas e deixou a missa, o seu domingo não foi para santificar Deus. Para que o seu domingo seja santificado, você precisa estabelecer a missa como princípio, motor de todo esse dia, e todas as outras coisas que nós iremos fazer estão em torno do coração da missa. Aí as coisas ganham sentido. Porque Deus estabeleceu o quê? O tempo do domingo é para que a gente pare das nossas atividades e tenha tempo para ter vida espiritual. Como nós dizemos que amamos a Deus e não reservamos o tempo para a pessoa que amamos? Você diz que você ama uma pessoa, mas você não tem tempo para essa pessoa, então você não ama essa pessoa. Como você diz que ama a Deus e não dá a Deus o tempo que é dele?
E não é porque Ele quer a sua atenção, não, é porque nós precisamos disso. Por quê? O princípio do domingo faz parte da lei natural, gente. Está na natureza, está inscrito em nós, que nós precisamos reservar um tempo para estar na intimidade com Deus através da oração. E o culto maior que se oferece a Deus é o sacrifício da missa. Por isso que eu não consigo compreender um católico que diga que fica em casa rezando e não reza na missa, não vem ao domingo na missa. É muito estranho. Não estou dizendo que a oração em casa não tem seu valor, mas você não pode comparar a oração que você faz em casa com o ápice de todos os ápices, que é o sacrifício da missa. Porque a imolação do sacrifício de Cristo, ela se dá no altar com o sacrifício da missa. Que você tenha tempo para rezar o terço, para fazer via sacra, e essas orações são importantes para alimentar a nossa vida espiritual. Mas se você faz isso e deixa a missa, quebrou. Não que o seu terço não tenha valor, mas você não entendeu o que é a Santa Missa. A Santa Missa é a celebração do sacrifício de Cristo na cruz, que se perpetua ao longo dos séculos, e que Jesus estabeleceu aos seus que fizessem isto em sua memória. Foi uma ordem que ele deu aos apóstolos: façam isto em memória de mim. Recordem a minha entrega na cruz ao longo dos séculos. O ato de recordação do sacrifício de Cristo na cruz é missa. As outras coisas te levam para a missa. Mas se você já não teve a missa, você perdeu o coração. Evidentemente que, se existem motivos físicos e morais que te impossibilitam de participar da Santa Missa, é uma outra coisa. A lei da igreja é muito clara. Se existe uma razão moral ou física de impossibilidade de vir participar da missa, você está dispensado do preceito. Mas tem que estar impossibilitado. Por exemplo, estou internado, como que você vai vir na missa? Não tem como, né? Estou com dengue, não tenho forças. É uma impossibilidade física. Não é que você não queira ir. Uma coisa é fazer corpo mole, outra coisa é uma impossibilidade física mesmo. Não é uma dorzinha de cabeça, estou com dor de cabeça, estou impossibilitado fisicamente. Mas aí você precisa perguntar: você iria trabalhar? Se tivesse um aniversário, você iria? Iria. Então levanta dessa cama e vai para a missa. Hoje eu levantei com mal-estar, não tenho forças. Larga de corpo mole, levanta dessa cama e vai à missa. Então é uma impossibilidade física, ela precisa ser honesta. E não uma marmota deitada que não quer se levantar, não quer ter força para reagir para a vida. Não. Se você reagisse diante de outras coisas, então você tem condições físicas, sim. Então você levanta e vai. Então é dentro de impossibilidades. Eu moro a 30 quilômetros da cidade, não consigo vir à missa todos os domingos. As pessoas que moram mais afastados, tudo bem. Então há uma impossibilidade física de vir por causa de uma distância. Então ele não consegue. Agora, também a gente tem que olhar. Se a pessoa mora a 30 quilômetros da cidade e vem de segunda a sábado na cidade, não vir na missa no domingo, é o quê? É, no mínimo, desonestidade. Não é? Se vem de segunda a sexta, por que não vem de segunda a sábado? Por que não pode vir no domingo? Não vai ficar mais pobre por causa de vir na missa no domingo. Então, é questão de honestidade. Olha, eu só venho uma vez por semana na cidade e eu não consigo, porque eu só venho para comprar as coisas que preciso. Aí é honesto. Agora, o princípio é sempre da honestidade que a gente precisa ter diante de Deus. E estabelecer como centralidade da nossa vida cristã o domingo. Entenderam? Mas isto, Jesus quer mostrar que não é um conjunto para nos prender. Agora eu fico impedido de fazer todas as coisas no domingo porque eu tenho que ir para a missa. Não. A missa deve ser, como diz o São Pio de Pietrelcina, Padre Pio, o sol do nosso dia. Sem o sol não há dia.
Portanto, se você não tem o domingo como o domingo como sol, ou seja, o sol do seu dia que alimenta, aí você não tem o dia. Portanto, não tem beleza. Então, que nós saibamos que quando Deus estabelece o princípio de que nós precisamos guardar o domingo, o que precisa estar no centro? Colocar sempre como centralidade que não é um peso de uma lei. É o princípio do amor. Quem ama, quer estar com a pessoa amada. Como que você diz que ama Deus e não quer estar com Ele? Ah, mas padre, eu estou com Deus lá em casa, no meu quarto. Tá, então você não entendeu o que é missa ainda. A missa ultrapassa qualquer ato de oração que você fez. Porque ela é a perpetuação do sacrifício de Cristo. Ou seja, a perpetuação do amor sacrificado, do amor doado, do amor entregue. O domingo precisa ser, portanto, coroado sempre com a celebração da Santa Missa. Meus irmãos, que nós saibamos colocar na nossa vida cristã sempre o domingo. E que todos os domingos nós possamos, como o salmista de hoje, dizer: cantai salmos, tocai, tamborim, harpa e liras suaves tocai. Em toda e qualquer situação, louvemos, cantemos ao Senhor todas as maravilhas que Ele nos concede. Porque em nosso meio não existe um Deus estranho. Existe um Deus que nós amamos, reverenciamos e adoramos. No instante de silêncio, guardemos a palavra de Deus no íntimo do coração. E nunca mais, a partir de hoje, você vai faltar à missa por um motivo pífio. Somente em motivo de real e justa necessidade. Quando houver uma dificuldade e um impedimento de ordem física ou moral. Caso contrário, é domingo, coroado com a Santa Missa. Toma vergonha, se você não guarda o domingo, se você faltou à missa dominical sem o motivo justo, fisicamente e moralmente, isto é pecado grave. Terceiro mandamento da lei de Deus. É grave. Não é um pecadinho qualquer. É grave. Se não houver um motivo justo, você deve buscar a confissão e pedir perdão a Deus dos seus pecados. Se você no passado faltou às missas dominicais, você precisa buscar a confissão e pedir perdão a Deus. Porque você não guardou o lugar que é devido a Ele, de santificação de Deus. Você é um egoísta. Você só pensa em você. Você precisa pedir perdão e voltar à vida da graça.